novamente. Exato, obrigada. Não, já não está. Agora já está a gravar, não é? Já está. Pronto, então, isto não é o meu raciocínio, isto é a definição de equilíbrio de Nash. Para ser Ok, professora. eu não, tem que ser verdade que nenhum jogador tem incentivo a mudar a sua estratégia dado o que os outros estão a fazer. Então, neste último caso, a empresa 1 tem incentivo a mudar, se ela mudar, se baixar o preço, fica com lucro negativo. Se aumentar, fica com procura zero e lucro zero. Portanto, melhora se mudar? Não. Portanto, não tem incentivo a mudar a estratégia. E para a empresa 2 também. É assim, este resultado é muito... Isto na verdade chama-se o paradoxo de Bertrand. Paradoxo? De Bertrand. Porque isto parece um paradoxo. Porquê é que isto é um paradoxo? Porquê é que se chama o paradoxo de Bertrand? Porque no caso do modelo de Cournot, embora não possa... em que as empresas escolhem quantidades, se a gente for fazer as contas ao lucro que elas têm com aquela quantidade de equilíbrio que nós determinamos, o lucro não é zero. Não. Mas o que acontece é que se eu juntar uma terceira empresa, o lucro, e calcularmos o equilíbrio de Nash para as 3 empresas, as empresas vão continuar a ter lucro positivo, mas um bocadinho menos do que quando tinham só as 2 empresas. E à medida que introduzimos novas empresas no mercado, o lucro delas, porque o que vai acontecer é que o preço vai baixando e o lucro delas vai tender para zero. Quando o lucro é zero, a gente diz que o mercado é perfeitamente competitivo. Ora, o que acontece no modelo de Bertrand é que a competição é feita em preços e não em quantidade. Bastam 2 empresas para nós termos imediatamente o equilíbrio competitivo, ou seja, os preços serem tais que o lucro das empresas é zero. Claro que, mais uma vez, isto é um modelo, isto é uma aproximação da realidade. Há outros fatores que influenciam a procura, sem ser necessariamente só o preço, e, portanto, preços distintos não implica que todos os consumidores comprem na empresa com preço mais baixo, e vocês sabem isso, não é? Nós vamos às compras e se calhar leite igual, num sítio é mais caro, no outro é mais barato, mas às vezes compramos num sítio que não é necessariamente o sítio mais barato, porque há outros fatores que influenciam as nossas decisões. Mas assim, este modelo simplista dá isto, e, portanto, aproximadamente isto pode acontecer, no fundo é isto. Quando a competição ou seja, aqui a grande conclusão é que quando a competição é em preços, é melhor para os consumidores e pior para as empresas. Ok? Pronto, e agora? Eu depois o slide a seguir tem as respostas às perguntas que eu tive a fazer, ok? O único que é equilíbrio de Nash é a última situação, e pronto, e este é então o modelo de Bertrand. E neste caso dizemos que as empresas, ou seja, o equilíbrio de Nash é as 2 empresas escolherem o mesmo preço igual e o preço igual ao custo unitário, e dizemos que neste caso as empresas estão em competição perfeita. E agora, para acabar, tenho aqui um terceiro exemplo, na verdade é 4º, de acordo com a minha notação, que é o modelo Dotling. E este é o chamado modelo da cidade linear. E agora aqui também vamos ter 2 empresas que eu aqui digo que são 2 vendedores, e este problema é um problema de escolha, não é de escolha de preço ou quantidade, é um problema de escolha de localização. Então, vamos pensar que temos 2 vendedores num produto que têm que escolher onde é que se vão localizar, e a possibilidade de localização é o segmento de reta 01. Ok? Portanto, está aqui nesta figura, vamos pensar neste segmento de reta azul, segmento de reta 01. E eu tenho 2 empresas a venderem o mesmo produto. Se vocês quando forem ler estas coisas nos livros, muitas vezes o exemplo mais típico é o vendedor de gelado. Tem 2 vendedores de gelados, e temos uma praia, esta reta é a praia, este segmento de reta 01 é a praia, e eles têm que decidir onde é que se vão localizar, qual é a melhor localização para eles para vender os gelados. O que é que vocês acham? Só mais adicionar que estamos a assumir que os compradores estão
localizados uniformemente ao longo do segmento de reta e são eles que pagam os custos de transporte, ou seja, se eles se tiverem que deslocar, se eu tiver os vendedores de gelado, os dois aqui nesta posição, logo no início, os consumidores que estão aqui mais afastados vão ter que se deslocar até lá ao fundo e, portanto, obviamente eles preferem estar ao pé dos vendedores de gelados do que terem que se deslocar muito, porque... Portanto, os compradores estão distribuídos uniformemente no segmento de reta e os dois vendedores têm que decidir onde é que se querem localizar, qual é que é a melhor localização para eles ali ao longo do segmento de reta. E quando eu digo que os consumidores têm que pagar o custo de transporte, na prática o que eu estou a dizer é que eles vão comprar ao vendedor que está mais próximo. Não é? Se eles pagam o custo de transporte, compram naquele que está mais próximo. Então, e agora qual é que será o equilíbrio de Nash neste caso? Então, assim, nesta ilustração, esta primeira linha, tenho aqui já uma localização para os vendedores, que é o L e o R. Isto é left e right. Portanto, vamos assumir que um vendedor está situado aqui, este é o primeiro quarto da linha, e o outro está na posição 3/4. Ok? E agora, se assim for, o que está na posição 1/4 vai estar a vender a todos os consumidores que estão entre 0 e 1,5, não é? Porque são os que estão mais próximos dele. E o segundo vai estar a vender a todos os que estão entre 1,5 e 1. Portanto, a procura, ou seja, a procura deste vendedor será metade aqui do segmento de reta e a procura do outro será a outra metade do segmento de reta. E podemos fazer isto como no exemplo anterior. Será que isto é um equilíbrio de Nash? Será que eles têm incentivo a mudar? No A tem incentivo a mudar. No A, sim, no A. Acho que tem, por exemplo, se o R permanecer no local onde ele está, Lisandra, é lógico. Lisandra, só fazer aqui o raciocínio. Quando eu estou a pensar no que é que faz o L, eu estou a assumir que o R está fixo. Ok? Que é a ideia da definição de equilíbrio. O L tem incentivo a mudar, dado o que está a fazer o R. Ou seja, só estou a dizer que o raciocínio que tu estavas a fazer está correto, o outro está fixo. Desculpa, podes continuar. Não. Eu acho que o teu raciocínio estava certo, eu só quis frisar que é essa exatamente a ideia. Dado o que o outro está a fazer, dado que o R está nesta posição, o L tem incentivo a mudar? Acredito que sim. Porquê? Porque se ele, por exemplo, aproximar do meio, uma vez que eles vão comprar e eles pagam, os consumidores pagam os transportes, se ele aproximar do meio, ele vai conseguir cativar um pouco do público do R. Isso. E os que ficam do lado esquerdo do L continuam a pagar menos quando compram no L do que o R, porque a distância é ainda maior. Certíssimo. Disseste tudo o que eu queria dizer. Vocês apanharam ou não? Vocês não ouviram. Se o L, repara, o R está ali. Se o L se mexer para a direita, se for para aqui, quem é que ele vai ganhar? Com quem é que ele vai ficar? Eu vou pôr aqui cor. Imaginem, portanto, neste momento, o que é que o L tem como procura? Tem esta procura. Tem esta procura aqui, ok? Se o L se mexer um bocadinho para a direita e se for para aqui, qual é a procura com que ele vai ficar? Vai buscar um bocadinho daqueles que estavam a ir ao R, que passam a ir a ele, porque fica mais próximo. E continua a ter todos os que estão à sua esquerda na mesma. Fica com mais procura, se deslocar para o centro. E o R tem incentivo a mudar, dada a posição onde o L estava?
É igual. É exatamente o mesmo Se o L raciocínio. manter-se fixo, é igual para os dois. Todos têm incentivo a mudar. Então qual é o equilíbrio de Nash? Eu acho que vocês já viram. Qual é o equilíbrio de Nash? Agora é a pergunta final, e já estamos. Se estiverem cada um nos extremos, vamos cá fazer aqui uma reta alternativa. Só para não tomarmos já decisões precipitadas. Aqui está o L, aqui está o R. Isto seria o equilíbrio de Nash? Neste caso, como é que se dividia a procura? Ora, acho que o equilíbrio será quando os dois vendem exatamente no mesmo local. Sim, sim, essa é a resposta. Porque é que este não é um equilíbrio de Nash? Aqui como é que estava a procura? Metade vai para o L, metade vai para o F. Porque ambos têm a tendência de Se chegar o L se deslocar meio. aqui, Exatamente. já fica com mais. Não é costume vocês verem lojas que vendem o mesmo tipo de produto, todas localizadas no mesmo sítio? Sim, acontece muitas vezes. Isso é o modelo Dotling que vocês acabaram de ver. É o modelo Dotling a funcionar. As empresas tendem a juntar-se exatamente por este efeito. Porque neste caso o que é que acontece? Elas vão ficar no meio, umas ficam e aqui uma fica toda com o lado direito e a outra fica toda com o lado esquerdo e acabou. Estão a ver? Ou seja, elas vão ficar juntas. O equilíbrio de Nash é elas vão ficar juntas. E é melhor, e isto também é melhor para os consumidores. Porque assim os consumidores chegam lá e depois até podem ir ver preços nas diferentes... Estão todas próximas, não é? Os consumidores podem ir ver os diferentes preços, escolher menos confusão. Não, e ver o que é que são as opções em cada uma delas. Ou seja, no fundo é bom para as empresas, porque se elas estiverem muito separadas, eventualmente há uma que tem muito mais procura porque está mais bem localizada em relação à localização dos possíveis clientes. E por outro lado, também é bom para os clientes porque assim deslocam-se uma vez e têm ali tudo junto. Bem, no fundo, a ideia dos centros comerciais também se calhar é um bocadinho essa, não é? Pronto, e com isto, ia dizer que terminei a teoria dos jogos, não, faltava-me agora finalmente o resultado de existência, porque de facto este é um dos grandes resultados da teoria de jogos, porque dado um jogo podem de facto acontecer três coisas, que é o jogo pode não ter equilíbrio, pode ter equilíbrio, o equilíbrio ser único e pode ter vários equilíbrios. Mas a grande questão é, será que dado um jogo, existe equilíbrio de Nash para o jogo? De facto, nos exemplos que nós tivemos a ver até agora, até aqui, todos tinham equilíbrio de Nash, mas há muitos jogos que não têm equilíbrio de Nash. E o John Nash, uma das coisas que ele fez de facto foi provar este resultado de existência de equilíbrio e este resultado é de facto um resultado puramente matemático e ele provou este resultado usando um resultado matemático que é um teorema de ponto fixo para correspondências, que é o teorema de Kakutani. Portanto, eu não falo aqui, não enuncio aqui esse teorema, mas para já precisa do conceito de correspondências. Correspondências são funções um bocadinho mais gerais, são funções cuja imagem, em vez de ser tais que a imagem de um objeto, em vez de ser uma imagem única, a imagem é um conjunto, é um subconjunto do domínio. Isso são correspondências. Depois há teoria sobre correspondências, nomeadamente quando é que uma correspondência é uma função contínua, por aí fora. Então, o teorema de Kakutani é um teorema de ponto fixo para correspondências. E, de facto, o que o John Nash fez foi mostrou que existe uma correspondência, ou conseguiu associar uma correspondência a um jogo, mostrar que essa correspondência tinha um ponto fixo e esse ponto fixo seria um equilíbrio do jogo.
E as condições para poder fazer essa aplicação são as condições que estão aqui neste teorema, que é o teorema de existência. Então, quando eu tenho um jogo na forma normal, e estes são os tais ingredientes, 3 ingredientes do jogo, que é conjunto de jogadores, conjunto de estratégias para cada jogador e função payoff para cada jogador. Se estas hipóteses forem satisfeitas, e as hipóteses são hipóteses sobre o conjunto de estratégias e sobre a função payoff, e as hipóteses são que o conjunto de estratégias para cada jogador tem que ser não vazio, tem que ser um conjunto compacto. Se estivermos a pensar em um conjunto de R, o compacto é fechado e limitado, e tem que ser convexo. E depois, por outro lado, a função payoff tem que ser uma função contínua no perfil de estratégias, e depois tem que ter mais uma propriedade que eu para já não vou avançar mais, mas mais à frente eu depois explico o que é que significa esta propriedade, que é a função tem que ser quase côncava na própria estratégia do jogador I. Quase côncava é uma propriedade menos exigente do que a concavidade. Pronto, e então se estas condições forem satisfeitas, prova-se efetivamente que este jogo tem equilíbrio de Nash. Se for côncavo é quase côncavo. Se a função for côncava é imediatamente quase côncavo. Essa condição é condição de suficiência. É que pode haver e mesmo sem esses condições. Claro, claro. A única coisa que este resultado... Sim, estas condições são condições suficientes. Se tudo isto for satisfeito, então temos a certeza que o jogo tem equilíbrio. Mas pode acontecer que o jogo tenha equilíbrio e alguma destas condições falhe. Então, que horas são? Para eu fazer aqui o ponto da situação. Que horas é que nós deveríamos fazer o intervalo? Orientem-me lá. Hoje começámos a 5:45. 7:15? E ainda não são 7, não é? Ok, então podemos, então se calhar vamos olhar aqui se calhar um bocadinho ainda para estes exemplos. Ok, então agora tinha aqui, relativamente à teoria de jogos, tinha aqui 3 exercícios. E estes 3 exercícios, o primeiro, podemos fazer já, é muito simples, em que basicamente é um jogo finito no sentido em que o conjunto de estratégias é finito para os 2 jogadores e, portanto, podemos representá-lo através desta tabela. Não tenho nenhuma história, eu não tenho nenhuma história subjacente a este jogo, é simplesmente um jogo em que eu tenho 2 jogadores. O jogador 1 tem como estratégias possíveis escolher A ou B, A, B minúsculo, e o jogador 2 tem como estratégias possíveis escolher A, B, C, agora letras maiúsculas. E os payoffs são dados, e os payoffs estão descritos aqui nesta tabela, tal como nós tínhamos visto para a Guerra dos Séculos. E agora a primeira questão é, a estratégia AB é um equilíbrio de Nash? Não, porque nós aqui não vamos aplicar o teorema, ou seja, aqui nós vamos aplicar diretamente a definição. Portanto, e olhando para o perfil AB, a pergunta é, o jogador 1 tem incentivo a mudar a estratégia? O jogador 2 tem incentivo a mudar? Se nenhum tiver incentivo a mudar, então é um equilíbrio de Nash. Caso contrário, não é. Então, a AB seria, os payoffs estaríamos aqui nesta... Estamos aqui. Os payoffs, já agora vou pôr aqui, este aqui seria o jogador 1. Os payoffs do jogador 1 são os que estão na primeira coluna. São os que estão sempre na primeira coluna dos payoffs. E o do jogador 2 é os que estão na segunda coluna dos payoffs. Daqui seria o jogador 1 e aqui seria o jogador 2.
Então, os payoffs do jogador 1 é 3-3, 2-1, 1-4. E os payoffs do jogador 2 é o 5-0-3, 2-1-6. Então, se quando nós estamos aqui, no perfil AB, o payoff do jogador 1 é 2 e o payoff do jogador 2 é 0. E, portanto, agora a pergunta é se algum deles tem incentivo a mudar. Temos que considerar o ligar nesse caso? Não, a questão aqui é, quando o jogador 1 escolhe A minúsculo e o 2 escolhe B maiúsculo, o jogador 1, o payoff dele é 2 e o outro payoff é 0. Então agora posso pensar, o jogador 1 tem incentivo a mudar? O 1 não tem, mas o 2 tem. Ora, o 1, quando o 2 joga B, quando estamos aqui nesta coluna, não é? Em que o 2 joga B, o 1, se jogar A, tem payoff 2, se jogar B, tem payoff 1. Então, o 1 não tem incentivo a mudar. Não quer mudar dali. Ali é o melhor para ele, dado que o 2 escolheu B. E agora vamos fazer o raciocínio para o 2. E o 2? Dado que o jogador 1 escolheu A, estamos nesta linha. Se estamos nesta linha, os payoffs possíveis, quando o jogador 1 escolhe A, os payoffs possíveis para o 2 é 5, 0 ou 3. Então, o A, neste caso, aqui tem payoff 0. Quando escolhe B, se escolhesse A, tinha payoff 5. Portanto, tem incentivo a mudar. E, portanto, 2-0, A-B, este perfil, não é um equilíbrio de Nash. E agora, será que este jogo tem equilíbrio de Nash? Portanto, a resposta aqui é não. O B. BC aqui. Portanto, a pergunta é, será que é um equilíbrio de Nash? Vamos ver. O jogador 1 vai olhar para estes payoffs, não é? Porque se o 2 escolheu C, tem incentivo a mudar? Não. E o 2? O 1 escolheu B, estamos aqui nesta linha para ele. 2, 1, 6. Tem incentivo a mudar? Não. Portanto, BC é equilíbrio de Nash. Este é um equilíbrio de Nash. Será que existem outros? É assim, podíamos olhar, na verdade nós temos aqui 6 perfis possíveis. Podemos ir olhar para cada um desses 6 perfis possíveis e verificar se são ou não. A maneira tal, mas se calhar essa não é a maneira mais eficiente. A maneira mais eficiente é calcular as funções de melhor resposta, que aqui podemos fazer rapidamente. E as funções de melhor resposta, pós jogador 1, vou pintar de preto. Pós jogador 1, aqui é indiferente. Quando o jogador 2 escolhe A, para ele é indiferente escolher A ou B. Quando o jogador 1 escolhe B, para ele o melhor é escolher A. E quando o 2 escolhe C, para ele o melhor é escolher B. C. B. B. Portanto, a preto está a função melhor resposta do jogador 1. E agora vou pintar de vermelho a função melhor resposta do 2. O que é melhor para o 2? Vamos olhar para a coluna, para a primeira linha, que é quando o 1 escolhe A, e quando o 1 escolhe A, o melhor para o 2 é escolher A também. Portanto, estamos ali. Quando o 1 escolhe B, o que é melhor para o 2? Quando o 1 escolhe B, estamos aqui na última linha, o que é melhor para o 2 é escolher, é 2, 1 ou 6, payoffs possíveis, então é escolher C. C. Então, temos 2 equilíbrios de Nash. Temos 2 perfis onde eles estão simultaneamente os 2 da sua função melhor resposta. Ou seja, temos o B e o C e temos o A e o A. Eu não tenho aqui nenhum exemplo de jogo que não tem equilíbrio de Nash e um jogo definido assim numa tabela, que é um jogo super simples.
eu amanhã mostro-vos um exemplo. Mesmo assim, quando não existe, quando o jogo é finito, ou seja, o conjunto de estratégias é finito para cada jogador, mesmo quando não há equilíbrio de Nash, existe sempre equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Eu não vou avançar para aí, estou a dizer isto só por curiosidade, se vocês depois quiserem ver. É quando não existe equilíbrio. Aí neste caso a gente diz que quando não existe equilíbrio em estratégias puras, existe equilíbrio em estratégias mistas. Estratégias mistas são estratégias em que os agentes escolhem probabilidades nas estratégias. Ou seja, em vez de eu escolher a estratégia, neste caso A ou B, a minha estratégia é probabilidade 1/2 na estratégia A e probabilidade 1/2 na estratégia B. Se o meu conjunto de estratégias forem probabilidades, o conjunto de estratégias passa a ser convexo. E como é convexo, passa a ter equilíbrio, porque aí já podemos aplicar o teorema de existência de equilíbrio de Nash. Mas pronto, isto é só um à parte, não vou entrar por aí. Isto não é um curso de teoria de jogos. O conjunto de estratégias já passa a ser compacto e convexo e não vazio. A função payoff é imediatamente contínua porque é uma função de utilidade de payoff esperado e pronto, e portanto aí já vamos ter equilíbrio. Então, este era o primeiro exercício que eu tinha aqui, agora tenho aqui mais 2 exercícios e se calhar podíamos fazer ainda o 2 e depois o 3, o 3.3 ficava para vocês fazerem. O 2 é um jogo de Cournot. A diferença para o que nós fizemos antes é que as funções custo são distintas. E o 3 é um jogo de Bertrand, mas em que as funções procura são distintas. E então neste jogo de Bertrand, como a procura não vai toda para a empresa que tem menor preço, ou seja, a procura aqui divide-se entre as duas, mesmo que elas não estejam a praticar o mesmo preço. De qualquer maneira, as funções de procura aqui, se repararem, o que é que está a acontecer? Procura da empresa 1. Depende do preço das duas. E o que é que acontece? Quando aumenta o preço da empresa 1, a procura desce. Estão a ver aqui o sinal negativo. Quando aumenta o preço da empresa 2, a procura da empresa 1 aumenta. Portanto, eu não estou a dizer que a procura vai toda para a que tem menor preço, mas estou a dizer que sempre, quando a empresa 1 aumenta o seu preço, a sua procura desce. Quando a empresa 2 aumenta, a procura da empresa 1 aumenta. Se o 2 fica mais caro, se o produto da empresa 2 fica mais caro, aumenta a procura da empresa 1. E este jogo é um jogo que podemos fazer as contas e determinar o equilíbrio de Nash, ou seja, os preços de equilíbrio. Vamos então, antes de fazer o intervalo, fazer só aqui o 3.2. E o 3.2... Senhora, sim. Uma curiosidade, a senhora disse que a procura das duas empresas era diferente? Ok, já vi a diferença. É diferente do modelo de Bertrand. Sim, já vi. Ia toda para uma empresa, toda para a empresa que tinha o preço mais baixo. Aqui não, aqui divide-se entre as duas. Divide-se, mas não naquela coisa de dividir ao meio. É proporcionalmente dependendo dos preços. Ok. Percebi. Obrigada. Então, neste caso, o preço, ou o custo da empresa 1 é simplesmente igual à quantidade, a Q1, ou seja, é como se o custo unitário fosse 1. Produzir uma unidade custa 1. Produzir 2 unidades custa 2. E o C2 já é distinto. O custo da empresa 2 já não é um custo unitário constante, é 4 vezes a quantidade que produz ao quadrado. E a função procura, neste caso, é Q, a função procura, que é o que diz qual é a procura em função do preço e que depois nós vamos inverter para ter o preço em função da procura, é esta.
o que significa que o preço, em função da procura, vai ser a quantidade menos 100 sobre 2. Ou seja, o preço vai ser Q1 mais Q2, porque a quantidade total no mercado será a soma das duas quantidades, menos 100 sobre 2. Então, qual é o lucro da empresa 1? Como função das duas quantidades, é o preço a dividir por o preço, que é esta fração, vezes a quantidade que ela vai produzir, vezes Q1, menos o custo de produzir essa quantidade, que é Q1. Isto é o lucro da empresa 1. E depois a seguir calculamos o lucro. E agora vamos já calcular a função melhor resposta da empresa 1. E a função melhor resposta da empresa 1, como é que obtemos? Vamos derivar em ordem a Q1 e igualar a 0. Isto continua a ser uma função quadrática e que o máximo é atingido no ponto que anula a primeira derivada. Então, a derivada de Q1, a derivada do lucro em ordem a Q1 vai ser menos vai ser 1 meio vezes Q1, certo? Depois mais Q1 mais Q2 menos 100 a dividir por 2 vezes 1, fica assim. E depois menos 1, igual a 0. Vou reduzir ao mesmo denominador para fazer desaparecer o 2. Então vou ter Q1 mais Q2 menos... não está bem, vou voltar atrás. Q1 mais Q1 mais Q2 menos 100 menos 2 igual a 0. Eu estou à procura do Q1 em função do Q2. Então tenho Q1 igual pois, está aqui algo que não estava, eu estava a ver que alguma coisa não estava bem, e o que não está bem é, o que é que não está bem? É a função inversa de procura. Eu depois corrijo, ou seja, se a quantidade é 100 menos 2P, o P é 100 menos Q sobre 2. Então, vamos apagar. 100 menos Q sobre 2. E, portanto, aqui vou simplesmente... Aqui vou apagar também. Depois lá em baixo é que se calhar já não está. 100 menos Q1 menos Q2. Portanto, aqui é menos, aqui também é menos e aqui é mais. Estes sinais, de facto, já estava a ver que não estavam bem. Portanto, aqui é aqui. Aqui posso pôr mais, mas depois aqui... e aqui é menos também, já a derivada, não é? E depois será mais, menos Q1, menos Q2, sobre 2, menos 1. E, portanto, agora, para não sair a asneira, vou reescrever isto tudo. Então, vamos ficar com menos Q1, menos Q1, menos Q2, mais 100, menos 1, igual, e menos 2, estou a reduzir ao mesmo denominador, igual a 0. E daqui eu tenho então que o Q1 vai ser 100, 100 menos 2, que dá 98, menos Q2 sobre 2. Vou só escrever aqui o Q2. Está certo? Ou seja, aqui temos o problema, a solução vão ser de números, e no caso, no primeiro exemplo que nós vimos, a solução dependia de parâmetros, porque eu tinha
considerado que o custo era unitário igual a C, CQ1. Agora eu defini o custo unitário como sendo 1, e por isso já não tenho aquelas constantes. Então, este é o problema esta é a função melhor resposta da empresa 1. E agora, para a empresa 2, o que é que nós vamos ter? A função lucro da empresa 2, o que é que vai ser igual? Então, o lucro da empresa 2, que depende de Q1 e de Q2, vai ser o preço, e o preço é 100 menos Q1 menos Q2 sobre 2, vezes a quantidade que ela vai produzir, que é Q2, menos o custo de produzir Q2, que acho que é 4Q2 ao quadrado. Se não me engano, 4Q2 ao quadrado. Então, quando eu agora faço a derivada, em ordem a Q2, vou ter menos Q2 sobre 2, que é menos 1 meio vezes Q2, depois mais 100 menos Q1 menos Q2 sobre 2 vezes 1, e agora é menos 8 Q2, igual a 0. Tudo ok com as derivadas? Se tivessem 4x², quanto é que era a derivada? Em ordem a x. 8x. Sim ou não? Sim. Obrigada. Pronto, ali é 4Q2 ao quadrado, estamos a derivar em ordem a Q2, portanto 8Q2. Ok, reduzindo ao mesmo denominador, temos menos Q2 mais 100, menos Q1 menos Q2, menos 16Q2 igual a 0. E, portanto, isto vão dar valores muito diferentes, ou seja, menos 16Q2 igual a 0, e agora o que é que eu tenho a multiplicar por Q2? Vou ter menos 17Q2 mais 100 menos Q1 igual a 0. Na verdade não é 17, porque o Q2 aparece duas vezes. 2Q2 menos 2Q2 menos 16, portanto não é 17, é 18. Ou seja, Q2 é igual a 100 menos Q1 sobre 18. Então, as funções de melhor resposta são Q1 igual 98 menos Q2 sobre 2, acho que é isto, e Q2 igual a 100 menos Q1 sobre 18. Como? Pronto, e agora é resolver por substituição, ou se quiserem usar álgebra linear também podem fazer com sistema. Eu não sei se tenho esta solução. Ou então posso fazer outra coisa. Não, estava a pensar, posso usar o Wolfram e pôr lá as duas equações e encontrar a solução. Ou GeoGebra. Vou deixar ficar assim e até se calhar agora aqui no intervalo faço o uso. Então, Q1 asterisco, Q2 asterisco vai ser igual, vamos preencher a seguir ao intervalo, depois de fazer as contas algures num software qualquer. Pronto,